Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês sobre Japão e Costa Rica. Hoje foi um dia diferente, quer dizer, um jogo diferente. Em toda essa minha caminhada aí de ver futebol, eu poucas vezes posso dizer que vi um jogo como esse. Não houve jogo de novo, né, no primeiro tempo, porque eu fico com a sensação de que os times eles ficam nervosos numa segunda rodada, assim, porque na primeira rodada o pessoal fica nervoso por causa da estreia, porque quer fazer um bom papel, há um peso, às vezes em excesso aos times grandes, né, principalmente aqueles que já têm títulos e tal, ou aqueles que são tradicionais da Copa do Mundo. Já os times menores, que na maioria das vezes é uma Copa Passeio, acabam fazendo os jogos melhores porque não tem tanto peso, são mais livres ali para tomar as suas decisões e sabendo que, mesmo tomando goleadas, não tem realmente nenhuma responsabilidade sobre isso. Já na segunda rodada tem alguns aspectos, as coisas mudam um pouco, porque mesmo os favoritos que ganham a primeira partida ficam com aquela obrigação de ganhar a segunda e já classificar, para dar uma resposta aí para as torcidas ou para a imprensa, e aqueles que venceram a primeira partida sentem a mesma responsabilidade, porque mesmo sendo zebra, né, fica com aquela ideia de que pode fazer história no futebol e conseguir também a classificação e se tornar aí uma grande geração, algo assim. E também outra ideia que me ocorre é que quando o jogo é grande, os jogadores se empenham mais, porque você vai enfrentar uma equipe grande, se você é aí de um time ou de uma seleção não tão conhecida, você vai enfrentar uma equipe grande, cada jogador individualmente vai ter o seu destaque e em jogando bem pode fechar vários contratos, conseguir as granas aí que eles querem para as suas carreiras futebolísticas. Então, eu tenho muito a sensação de que nesse jogo aí, Japão e Costa Rica, o pessoal acabou não se empenhando muito porque sabe que isso não chama a atenção da mídia, né? Que ganhar ou fazer um grande jogo diante de um time menor ou igual ao seu não vai te dar notoriedade alguma. Você tem que trabalhar e fazer um bom jogo em cima de um time grande, uma seleção grande, porque daí você vai ganhar alguma notoriedade, principalmente individualmente, para fechar bons contratos aí no futuro. Então, o que aconteceu hoje parecia muito isso. É, Tanto a Costa Rica não dava bola para o jogo, quanto o Japão não dava bola para o jogo. Mas a Costa Rica dá uma sensação também de que é um time ruim mesmo. É um time ruim, não tem meio campo, não tem ataque, não tem defesa. O grande jogador da Costa Rica é o Keylor Navas, e daí ele foi pouquíssimo exigido hoje. Então o Japão não acabou, parecia não estar muito interessado no jogo, talvez quisesse ali o empate para um ponto a mais, né? Daria ali uma grande condição aí de buscar a classificação. E daí, terminando ali o primeiro tempo, que realmente não aconteceu absolutamente nada no primeiro tempo, né? Teve ali uma ou outra domínio de jogo ali do Japão, mas a Costa Rica não ia muito. Os goleiros pouco trabalharam, praticamente não fizeram defesas. E aí no segundo tempo, o treinador do Japão colocou o time mais no ataque, viu que a Costa Rica era realmente esse time ruim, né? Esse time que não estava dando trabalho nenhum para a defesa, e ele adiantou um pouco as linhas e colocou o Japão mais no ataque. E o ataque do Japão não teve tanta efetividade assim, mas estava com domínio de bola. Houve duas faltas ali da entrada da área que, se eles tivessem um bom cobrador de faltas, poderia ter definido o jogo, mas ao que tudo indica, realmente não tem alguém que faça essa função, porque eram bolas muito perto do gol, né? Se você tem ali alguém que bota colocado, poderia ter feito os dois gols tranquilamente. Mas o Japão não é esse time. Como eu disse, talvez o Japão seja esse time do contra-ataque, sabe? Que pega e precisa de alguém que proponha o jogo para que no eventual contra-carga consiga fazer ali o seu gol, a sua grande jogada.
E como a Costa Rica não é esse time, o Japão ficou meio perdido, não sabia realmente o que fazer. E aí a Costa Rica na dela, né, realmente sem dar trabalho, fiquei até com a sensação de que faria o mesmo tipo de jogo que fez com a Espanha, e também dá para entender assim por que a Espanha dominou tão amplamente o jogo, é porque a Costa Rica realmente não é uma grande seleção. Mas, como o futebol tem dessas coisas, né, numa bobagem ali da defesa do Japão, estava tudo muito tranquilo, eles estavam saindo jogando e tal. O zagueiro japonês ali deu uma escorregada, a Costa Rica tomou a bola e com grande categoria o Fuller colocou a bola lá no ninho da coruja e passou ali pelo goleiro do Japão, ele até tentou pegar, mas não teve jeito e saiu o gol da Costa Rica. Tem coisas tão talvez hilárias, né, a respeito desse gol. Primeiro chute da Costa Rica na Copa do Mundo em 180 minutos e o primeiro gol. Então a Costa Rica não fez nada de importante nessa Copa, a não ser o gol. Só que foi o suficiente para ganhar o jogo. Ganhou o jogo, 1-0. Tomou de 7 da Espanha, chutou uma bola na Copa, fez um gol, está com 3 pontos, em condições quase que de igualdade com os outros times, né? A diferença é brutal, realmente. Você tem uma Espanha com 3 pontos e 7 gols a favor, uma Costa Rica com 3 pontos, 7 gols negativos, e um Japão com 3 pontos, com saldo zerado. E aí tem a Alemanha que vai enfrentar aí a Espanha. Se a Alemanha, que provavelmente dará muito mais trabalho à Espanha do que deu a Costa Rica, conseguir vencer a Espanha, nós vamos ter um grupo todo embolado. E, de novo, né, a não ser a França, que classificou para as oitavas, nós temos uma maldição aí da segunda rodada de times que podem classificar ou que podem chegar muito próximo da classificação e não conseguem. O Japão tinha toda a condição de vencer hoje a Costa Rica e ficar a um passo da classificação. Não venceu. A Espanha tem toda a condição de vencer a Alemanha, principalmente pelo futebol praticado, em que pese, como eu ter dito, né, hoje nós temos percebido que a Alemanha não enfrentou, a Alemanha não, a Espanha não enfrentou nenhuma grande seleção. Hoje realmente vai ser o teste-chave para a Espanha, para saber se esse jogo aí da Espanha funciona também com um time grande. Mas se a Alemanha vencer, vamos ter o grupo todo embolado, o mais embolado e o mais surpreendente da Copa. Então, eu diria até que o jogo de ontem, né, para a Argentina contra o México, que foi péssimo, né, foi mais emocionante que o de hoje. Porque o de hoje foi tenebroso, tenebroso mesmo. Porque o Japão realmente buscou a vitória, tentou fazer alguma coisa, mas a marcação da Costa Rica era muito forte e o Japão não conseguia criar. Faltou realmente um talento ali no Japão, né? Por isso a Argentina ganhou ontem do México, porque tinha o talento, né? Tinha dois grandes talentosos jogadores ali, um já notoriamente talentoso, Messi, que decidiu o jogo. O Japão faltou esse cara, faltou o sujeito que poderia ali dar um drible a mais, que poderia tentar ali o chapéu, fazer um gol por cobertura ou chutar de fora da área ou algo assim. O Japão é conjunto, mas num conjunto que não é assim tão grande coisa. E resta ao Japão tentar realmente essa classificação, se conseguir, em cima da Espanha, que convenhamos, né, não vai ser muito fácil para eles. A chance era agora, contra a Costa Rica. Mas como o futebol também é bastante surpreendente, quem sabe, né, o Japão não consiga fazer, sei lá, como a Costa Rica fez, né, e numa jogada fortuita ganhar da Espanha e quem sabe classificar. Mas por hora, os grandes favoritos, né, ainda é a Espanha com seu jogo impressionante, que pode ou não dar certo hoje com a Alemanha, e o Japão ainda tem essa condição de conseguir alguma coisa, mas dependendo do que a Alemanha fizer, o favoritismo volta para as seleções grandiosas, que é a Alemanha e a Espanha, e aí, de repente, as duas podem classificar, já que a força desses dois times aí, Japão e Costa Rica, se mostrou praticamente inoperante e ineficiente no jogo de hoje. Mais adiante aí nós vamos ter o próximo jogo das 10 horas e estarei comentando assim que terminar o jogo aqui no meu canal.
Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Escreva alguma coisa aí que você não tenha concordado ou que você tenha visto além do que eu vi e estarei comentando se houver perguntas ou comentários a respeito. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.